A audiência das novelas mexicanas do SBT do dia 3 ao dia 7 de agosto desta semana. A novela mexicana A Desalmada, na segunda-feira, obteve 2,3. Na terça-feira, 2 pontos. Na quarta-feira, aumentou um pouquinho para 2,5. Na quinta-feira, se manteve com 2,5. E na sexta-feira, caiu apenas um pontinho com 2,4. E a média da semana foi 2,34. Já a novela mexicana Que a Vida Me Roubou, com a sua semana de estreia, o seu primeiro dia de estreia, na segunda-feira obteve 2,5, na terça-feira se manteve a 2,5, na quarta também 2,5, na quinta-feira 2,3, na sexta-feira 2,3 também. Então teve uma média da semana aí de 2,42. Já Sortilégio, que está na sua reta final, já está indo embora com as malas prontas. A segunda-feira estreou com 2,9, terça-feira 2,9. Na quarta e na quinta-feira subiu um pouquinho a audiência aí com 3,3. Na sexta-feira caiu um pouco aí para 2,7. Mas a semana foi boa para Sortilégio, uma média aí de 3,2. Já a novela do horário nobre, A História de Joana, na segunda-feira teve 2,6, na terça-feira 2,5, na quarta e quinta-feira foram os melhores dias para Joana e foi 3,3. E na sexta-feira caiu um pouquinho para 2,6. E a sua média da semana aí foi 2,86. E o ranking da semana, noveleiros, ficou em primeiro lugar Sortilégio, com 3,2. Foi a mexicana mais assistida do SBT na semana. A novela teve uma forte reação na quarta e na quinta-feira, quando chegou a 3,3 nos 2 dias da semana. Na sexta-feira, porém, caiu para 2,7. Os dados de quinta-feira confirmam 3,3. E o segundo lugar ficou para A História de Joana, com 2,6. Uma semana interessante, principalmente na quarta e quinta-feira, com 3,3 nos dias da semana, na quarta e na quinta. Na segunda, marcou 2,6 e na terça, 2,5. Na sexta, voltou para 2,6. Teve uma média boa, ficou oscilando. Em terceiro lugar, ficou a nossa queridinha, nossa reprise aí, O Que a Vida Me Roubou, com 2,42. A nova reprise estreou na segunda-feira com 2,5. Igualzinha a Desalmada, essa novela chegou a 2,5 novamente na quarta-feira e fechou a quinta e sexta-feira com 2,3. Deu uma leve caída aí, mas se manteve mediantemente, E quarto lugar ficou A Desalmada, com 2,34. Foi a novela mais fraca entre as mexicanas nesta semana. Começou com 2,3, caiu para 2 pontos na terça-feira, mas reagiu na quarta e quinta-feira, chegando a 2,5. E terminou a semana com uma queda aí de um pontinho, com 2,4. O que chama atenção, noveleiros, é que Sortilégio foi a grande vencedora da semana. Mesmo sendo uma reprise, estando na reta final, conseguiu ficar acima das demais mexicanas e chegou a 3 pontos em 2 dias consecutivos, acima de uma novela de horário nobre, inédita, A História de Joana. Já A História de Joana teve praticamente o mesmo comportamento também, cresceu bastante no meio da semana e também atingiu 3,3, mas na quarta e quinta-feira. Um detalhe importante é que a grade mudou nesta semana. O SBT colocou O Que a Vida Me Roubou às 4h45, entre Fofocalizando e Sortilégio, por causa da estreia de O Que a Vida Me Roubou também, Mas essa mudança a gente sabe que é para poder fazer a dobradinha, entre as novelas mexicanas, O Que a Vida Me Roubou e Sortilégio. E comparando, a semana anterior, na semana anterior, do dia 27 a dia 31 de julho, Sortilégio vinha de uma média bem interessante, enquanto A Desalmada estava na casa de 2 pontos e não saía de lá. A chegada de O Que a Vida Me Roubou mexeu bastante com a distribuição da audiência da tarde. Tem uma curiosidade, noveleiros, a Desalmada não está conseguindo repetir o desempenho da sua primeira exibição no SBT. A reprise atual está ficando na faixa de 2 pontos, enquanto a novela chegou a registrar números bem maiores na primeira exibição original. O resumo, gente, desse ranking de audiência, é que Sortilégio venceu a semana, sendo uma das novelas mais assistidas da grade. A História de Joana reagiu um pouco mais, O Que a Vida Me Roubou estreou de forma mediana, não tão ruim, mas também não tão esperado, mas tá bom, mediana. E A Desalmada continua mais fraca do que as outras novelas.
Olá, muchachos e muchachas brasileiras, tudo bem com vocês? Quem deu mais audiência nessa semana nas nossas novelas mexicanas das tardes do SBT e na noite também, né? E assim, eu fiquei surpresa porque O Que a Vida Me Roubou não deu uma audiência tão esperada, né? Mas é aquela de audiência mediana. Foi até um pouco igual à audiência da estreia, né, de A Desalmada, mas eu achei que por ser O Que a Vida Me Roubou tem, assim, uma novela tão queridinha aqui no Brasil, né, eu achei que ia dar um pouquinho mais, 3 pontos pelo menos, mas eu acho que sonhar com 3 pontos nas novelas mexicanas é sonhar muito, né, ainda mais se tratando de uma reprise. Mas eu esperava um pouquinho mais. Mas também é uma audiência mediana, não foi tão ruim, mas também não foi, nossa, que audiência. Mas assim, a gente teve uma base, né, de qual foi a novela que teve mais audiência nessa semana, e Sortilégio é a campeã. Mas também é de se esperar que Sortilégio tem que ser também uma audiência melhor da semana, por estar na reta final. Na verdade, nem está na reta final, né? Na segunda-feira já é o último capítulo. A gente viu aí, né, no resumo breve aí do início do vídeo, em quarto lugar, A Desalmada foi a novela mais fraca da semana, né? Teve uma média aí, né, de 2 pontos na terça-feira, né? E na quarta-feira, quarta e quinta, aumentou um pouquinho para 2,5, né? Então foi uma audiência muito fraca, né? Considerando aí a semana toda, e principalmente na terça, que caiu bastante. Em terceiro lugar ficou O Que a Vida Me Roubou, né? Com uma estreia, né, na segunda-feira, uma audiência de estreia legal, mas a semana toda foi uma audiência razoável, mediana, não foi ruim, não foi tão boa, né? E a sua estreia foi de 2,5, né? E a sua semana aí ficou em 2,4, né? Uma audiência mediana. Em segundo lugar, né, a História de Joana também, gente, que subiu um pouquinho aí na quarta e quinta-feira, né? Chegou a 3,3 a audiência, uma audiência considerável boa, né? Mas a semana foi uma semana mediana, então, uma semana não tão mediana, mas um pouco quase alta, né? 2,8, né, sua semana. Então o ranking aí, né, da qual novela deu mais audiência essa semana foi Sortilégio, por estar na sua reta final, né? Na quarta e na quinta-feira. A quarta e a quinta-feira, gente, eu acho que os noveleiros queriam ver novela na TV aberta mesmo, porque deu uma audiência legal para as novelas, né? Sortilégio foi a vencedora aí da semana, né? A novela que deu mais audiência. Segundo lugar, A História de Joana. Terceiro, Que a Vida Me Roubou. E A Desalmada, essa semana não foi tão bem, né? Se mantém aí um pouco fraca. Essa semana ficou um pouco fraca a audiência. Eu acho que quando passar um pouco mais as semanas, eu acho que essas primeiras semanas realmente as pessoas vão se adaptando ao horário, vão se adaptando à nova novela. Acredito que semana que vem deve subir um pouco essa audiência, mas eu espero muito que venha outra novela, e eu espero que a audiência suba um pouco. Mas A Desalmada, gente, se ela se manter aí nessa faixa aí de novela fraca, eu não dou nem 2 meses pro SBT, né, começar a cortar a novela, e a novela ter 80 capítulos, 82, a novela terminar com 60 capítulos. A gente pode esperar isso do SBT, mas eu espero que ela reaja, que a audiência aumente um pouco, né, suba um pouquinho, para que o SBT não picote tanto a novela. Se bem que se picotar não vai fazer muita diferença, né, porque ela tá... Calma, não fica assustado não. Aqui ainda é o canal Muchacha Brasileira, a gente vai seguir no vídeo. Mas antes eu quero te fazer um convite para você se inscrever lá no Clube de Membros. Está faltando você, noveleiro, para você ter acesso aos vídeos exclusivos aqui no canal Muchacha Brasileira, para você ficar por dentro de novidades e as nossas lives internas que a gente vai começar a fazer. Mas é claro, tá faltando você. Então eu quero te convidar, noveleiro, você que curte, ama esse canal Muchacha Brasileira, então se inscreve, vai lá, acessa aqui, ó, seja membro aqui do Clube da Muchacha, e vou esperar vocês, hein? Falando mais SBT, e os noveleiros que ainda não viu, pode ir lá assistir, vai acompanhar a novela sem muitos cortes. Mas é isso, noveleiros, a semana teve uma audiência mediana para as novelas, né? Principalmente pro Que a Vida Me Roubou, que era uma estreia, né? E se vocês perceberem, quarta e quinta-feira foi os dias que as novelas tiveram uma audiência mais... que a audiência subiu um pouco mais, né? Tanto que na sexta-feira a audiência caiu um pouco, né? A audiência de Sortilégio. Na terça-feira a Desalmada foi fraquíssima, mas na quarta e quinta-feira as novelas tiveram uma audiência legal. Comenta aqui se você tá acompanhando, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, de saber o resumo aí da audiência das semanas, ou se você não liga para esse tipo de conteúdo, comenta aqui, deixa aqui nos comentários, que a gente pode estar abrindo um novo quadro aqui no canal,
falando sobre a audiência da semana. E deixa aqui nos comentários se você tá acompanhando a Desalmada, se você tá acompanhando a novela mexicana Que a Vida Me Roubou, se você assistiu essa semana de estreia. E deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários também o que você tá achando aí da nova novela aí, a história do Gabriel, que agora é só Gabriel que vai dar aí na reta final da novela, da história de Joana. E comenta aqui se você tá já se despedindo, tá triste, tá chorando que Sortilégio tá indo embora, mas tá deixando aí uma semana de boa audiência. Deixa aqui nos comentários, hein? Até o próximo vídeo.